Este é o G2 Entrevista, eu sou Gláucia Vieira da G2, uma consultoria de SAP Business One, um sistema de gestão para empresas em transformação. Minha convidada de hoje é a jornalista da Globo News, Juliana Rosa. A gente vai falar de economia, sim, mas também de protagonismo e curiosidades do dia a dia da jornalista. Bom, hoje eu tenho uma convidada especialista, que eu sou fã e tenho certeza que vocês também, o nosso público aqui do canal, vai adorar recebê-la. E a gente basicamente vai ter aqui um jornal só nosso para falar de economia e também das curiosidades da carreira de Juliana Rosa, jornalista da Globo News. Ju, super bem-vinda, você é sempre de casa, adoro que você participe aqui sempre com a gente das nossas iniciativas. A gente acabou de fazer um evento juntas e estou feliz de ter você aqui no G2 Entrevista. Bem-vinda. Oi, Gláucia, prazer estar aqui com você. Como eu te falei, já me sinto de casa mesmo, já participei de vários encontros, né, de vocês e estou super feliz aqui da gente ter esse espaço agora para falar um pouco sobre outros assuntos, né. Hoje sou entrevistada, não é muito confortável assim, mas vamos lá. Adorei, eu já estou provocando faz tempo. Hoje é seu dia, agora é minha vez, eu que pergunto. Vai ser incrível, tá todo mundo curioso para saber o que vai dar aqui no nosso bate-papo. Ô Ju, eu já pensei num negócio aqui, queria fazer um link, porque eu faço uma provocação para todo mundo que vem aqui e não é, o nosso público são executivos, empresários, né? Mas às vezes eu chamo pessoas que não estão nesse nicho, não tá no mundo corporativo e não se sente como eu acho que você se posiciona. Você é protagonista da sua carreira, né? Eu estava fazendo uma associação de como era o jornalista alguns anos atrás. Primeiro, te humanizar um pouco mais. Você é super, né? Todo mundo te adora. Não é à toa que você tem mais de... Acho que você está com quase 24 mil seguidores no Instagram, né? É um sucesso, uma coisa espetacular. E aí, eu estava fazendo... Nem é muito, viu? Tem gente que tem quanto hoje, né? 100 mil. Agora é 100 mil para cima. Meu Deus. Não, você tá maravilhosa, incrível, quem me dera esse número aí. E aí eu tava lembrando, né, como é que era o jornalista antes, esse jornalista que você vê em horário nobre, era uma coisa afastada do que é rotineiro e mais humano, então é alguém muito preparada, que fala melhor que você, que tá sempre maquiada, bem produzida, que se comunica de um jeito diferente, muito formal, muito séria, não ri da notícia engraçada, não chora da notícia triste. Então tinha um afastamento entre os profissionais do jornalismo e o público. E agora, olha só que bacana, né? Então você é uma profissional diferenciada, você tá no Instagram, é por isso que eu digo, né? Eu acho muito mais humana a figura do jornalista hoje em dia. Você conversa com o seu público, você mostra a sua família, você faz as suas lives com o seu marido, e aí a gente sente uma coisa mais, um conforto, uma coisa mais próxima, né? Antes o jornalista não dava opinião, e hoje quantos comentaristas a gente tem na TV realmente dizendo concordo com isso, discordo, né? Então, o público acho que está mais confortável com isso. Então, parabéns. É maravilhoso. Que bom, a profissão de vocês é para corajosos e como é importante, principalmente, sempre foi, né? Mas nos dias de hoje, que a gente está em casa precisando de informação, é vocês que fazem isso pra gente. Ô Ju, então agora pronto, já falei um monte, né? Mas aqui eu queria puxar seu saco um pouquinho, porque você merece. E também mulher, né, meu amor? Vamos lá. E eu queria que você contasse sobre você, sobre a sua carreira, porque, assim, dá a impressão que, de repente, você apareceu na TV, mas não é bem assim, a gente sabe, né? Fala sobre você. Ô, Gláucia, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando sobre essa aproximação, né, do jornalista com as pessoas, é interessante porque, ao mesmo tempo em que acho que é realmente muito bom a gente poder ter essa proximidade, né, essa linguagem mesmo, né, mais próxima, mais real, né, mais gente como a gente, né, como a gente fala, ao mesmo tempo, eu também acho que tem um limiar muito tênue, sabe, entre aquilo que é seu papel ali de jornalista, né, de passar aquela notícia com aproximação, né, com veracidade, né, não ser aquela coisa, aquela pompa, né, que fica tão distante, nem parece real realmente, como você falou muito bem. Acho que essa aproximação é fundamental, né, ainda mais nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho muito cuidado e converso muito sobre isso, né, com meus colegas também, o cuidado que a gente precisa ter em nunca esquecer qual é o nosso papel.
a notícia não somos nós, a notícia é o outro, né? Aquela história que eu estou contando, aquela realidade que eu estou mostrando para vocês. Então, eu acho que tem que ter sempre muito cuidado em não parecer que a notícia é o jornalista. Então, claro que acontece de chorar num momento, né, que, enfim, a gente é ser humano, né? Já fiquei com a voz embargada em algumas situações, mas não é que a gente não possa, mas acho que a gente tem que ter esse cuidado de não tirar o foco da notícia, né, que é a pessoa que está muitas vezes vivendo, né, aquela dificuldade, precisando contar aquela história, e você tem que ter esse cuidado de não tirar o foco dela, né, daquela situação, e colocar em você. Eu sou muito crítica do jornalismo celebridade, sabe? Acho que a gente tem um papel muito importante de ser a ponte entre o que está acontecendo e as pessoas que estão acompanhando a gente, né? A gente está ali contando uma história, a gente está ali fazendo pontes entre os especialistas, entre vários lados, né, daquelas histórias, né, que a gente está contando, e obviamente que naquela posição de fazer a ponte, né, de ser o grande mediador, né, que é o papel ali do jornalista, ter esse cuidado, sabe, Glaucia, de não querer aparecer mais do que a notícia. É uma coisa que me incomoda e não raramente eu pontuo isso ali em algumas conversas internas. E um pouco sobre a minha carreira, talvez até tenha a ver com a minha formação mesmo, esse cuidado, né, em saber qual é o papel do jornalista, porque eu venho de uma família de educadores. Então, minha mãe é educadora, meu pai era comunicador, os dois já faleceram, mas eu tenho a educação muito forte dentro da minha família. Meu marido é professor também, minha irmã é professora, então eu cresci muito com a família do meu marido também, de educadores, né? A mãe do meu marido. Então, eu cresci muito com a minha mãe, principalmente ali com essa questão da educação muito forte, assim, do papel da educação como oportunidade de ascensão social, né, de crescimento, de redução de desigualdades, da gente realmente ter oportunidade de crescimento pessoal e enquanto país. Então isso é muito forte, sabe, assim, nas conversas dentro de casa, do meu pai também, meu pai sempre falava assim, olha, você pode escolher o que você quiser na sua vida, fazer o que você quiser, mas o que você fizer, você tem que ser a melhor, no sentido de estar comprometido, né, com aquilo. Então, essa questão ética, sabe, do compromisso, de você realmente ser verdadeiro, né, naquilo que você faz, dentro daquilo que você faz bem, descobrir o que você faz muito bem e ter o compromisso, né, com aquela questão ética. Então, eu acabei trazendo isso muito para a minha carreira, sabe, Glaucia, de ter esse compromisso qual é o meu papel, né, qual é o meu lugar, e dessa linguagem também voltada muito para a educação, de trazer a informação, de trazer o conhecimento, de pensar sempre numa linguagem que aproxime. Então, eu me lembro quando fui para a Globo News e comecei a desenvolver a linguagem para traduzir os assuntos de economia ali do dia a dia. O meu marido, por exemplo, me ajudou muito, minha mãe na época era viva também, e eu me lembro que a gente treinava muito assim, vem aqui comigo, vem aqui comigo pro telão, como se fosse pra lousa, né? Então, eu tô te contando isso, mas vem aqui pro telão comigo, né, que eu vou te mostrar aqui o número, né? Era uma linguagem muito nova isso, 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a entrar, né, em todos os telejornais da Globo News, e foi muito orgânico isso dessa linguagem educacional, né, de ser uma coisa quente, relevante do momento, mas que tenha essa aproximação e essa pegada de explicar, né, em que aquela notícia vai mudar a sua vida, vai impactar a sua vida. Então, e dentro da TV, eu comecei a ser chamada pelos colegas para fazer treinamentos internos. Então, treinei muitos repórteres, apresentadores, com essa linguagem muito voltada para a educação. E certamente essa questão que a gente está conversando da verdade, né? A pessoa sabe quando aquilo que você está falando é verdade, né? A sua verdade, né?
Isso você não ensina, né? Você tem algumas técnicas, né, de aproximar, de usar, né, o você, né, na sua vida, né? Vamos conversar que você está sentindo isso, mas ao mesmo tempo, se aquilo não for verdadeiro, né, você não está falando aquilo que você acredita, que você, né, que você acha bacana, né, de compartilhar aquela informação. Tá vendo, quando eu começo a falar da minha profissão, eu falo 30 minutos se você não me cortar, por exemplo, porque eu gosto muito e acho muito importante, sabe, o que eu faço. Assim, eu sou muito feliz com essa escolha de vida, né? Para mim é uma missão de vida mesmo. Não tem horário comercial, sabe? Não tem. Eu sou jornalista 24 horas, eu sou jornalista de férias, eu sou jornalista e aonde eu vou, eu vejo uma notícia, eu já quero apurar, eu já quero saber, nossa, mas como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa história? Então é uma coisa genuína minha, né? Não me sinto trabalhando realmente, sabe? Porque é muito gostoso, né, Glaucio, quando você faz o que você gosta, né? Eu ouvi uma palavra esses dias que o cara se referia assim, a algumas pessoas, falando, você tem que tomar cuidado para você não criar o seu ecossistema. E aí você fica se enganando, você fica com aquelas pessoas, né, te puxando saco e aí te tirando do prumo. Então, muito bacana quando você fala isso, que o que te importa é o outro, é você trazer a informação mais centrada no outro, né? Agora a gente vai fazer um ping-pong aqui, para você me responder aquelas curiosidades básicas, né? Eu vi que seu público também é muito curioso sobre o seu dia a dia, mas como é que é? Como é que faz? Porque a gente acha que é uma coisa muito, muito fechada e distante da nossa realidade, né? Que dia a dia doido, né? Cada vez que eu tô lá na minha cama, que eu coloco no Jornal das 10 e te vejo, falo, gente, olha essa mulher trabalhando às 10 horas da noite com o marido, com o filho, com o cachorro, com casa para cuidar, né? Mas para vocês é super natural. A gente bateu um papo a primeira vez que a gente se encontrou e eu falava assim para você, que bom, né? Você tá em estúdio, você falava assim, não, eu adoro ir pra rua. Gente, que mulher doida, ela quer ficar na rua, no trânsito. Em todos os lugares, né? Maluca. Então vamos lá, eu vou fazendo as perguntinhas, você vai me respondendo aí. Fala primeiro da sua rotina. Sabe qual que é a minha inveja? Que você aparece com o cabelo arrumado, maquiada, com a unha feita, todos os dias. Eu queria também. Me fala como é que é, o que você lê, quais são as tarefas da casa que são suas, que não dá para fugir, e como é que é a sua agenda? Então, a vida do jornalista, a rotina do jornalista é a não rotina, né? Então, por exemplo, agora tem CPI, agora de manhã, então já vou começar cedo a ver esse assunto. Se é mais tarde, eu vou ficar, né, mais focada mais tarde, mas acaba que a gente é notícia 24 horas por dia, sabe? Não tem muito como separar. Eu acho até engraçado, assim, que eu lembro que eu faço terapia, né? E aí, mas que hora você começa a trabalhar? Então, não tem hora para acabar e para terminar. Então, mas é que é importante, né? Então, mas é impossível. Não tem como dividir. Então, assim, é a não rotina mesmo. Assim, o que eu procuro fazer, eu até brinco assim, que eu falo, nossa, tem horas que são 3 da tarde e ainda não acabei de ler os jornais, né? Porque não tem uma rotina assim, eu vou sentar, vou começar, né, vou tomar café, eu tento, né? Então, isso aí, tipo, acordo, vou tomar café, então ali já vou começar a dar uma olhada nos jornais, primeiro na internet, porque os jornais, acaba que hoje os jornais viraram mais um lugar onde a gente vai procurar matérias exclusivas, né? Ou entrevistas especiais, artigos, né? Algo que a gente não viu, né? O jornal não perdeu aquele papel de te dar informação. Informação você já tem, né? Já viu no dia anterior o tempo todo, ao vivo, todos os sites e tal. Então, o jornal, normalmente eu leio hoje, leitura dinâmica, assim, isso aqui é uma entrevista especial, né? Isso aqui é uma apuração exclusiva. Isso aqui tem um artigo, né, interessante, né, de um especialista nessa área. Então, vou procurando ali nos jornais aquilo que me interessa para aprofundar algumas temáticas ali que me interessam para poder ajudar ali na explicação dos fatos, né? Daí já olho a agenda ali ao mesmo tempo, o que está previsto para aquele dia, né? O que mudou, o que não mudou do que a gente já tinha olhado no dia anterior. E vou tentando encaixar, Glaucia, assim, eu tento mais ou menos no dia anterior, eu aluguei uma bicicleta, né, ergométrica, para tentar fazer nesse momento que a gente está, né, não está podendo sair muito,
para poder não deixar de fazer exercício. Às vezes eu estou cansada e tal, aí eu vou para a rua pegar um sol, eu vou caminhar, mas eu tenho uma meta de tentar pelo menos 30 minutos todo dia fazer uma atividade física, mesmo que seja leve, né? Antes desse momento eu fazia mais corrida, né? Mais coisas mais punk, assim, no parque e tal. E agora eu tô com muita preguiça, eu tô cansada, então que eu tento, assim, pelo menos ler as coisas enquanto eu pedalo, porque aí pelo menos, entre pedalar no sofá, né, e pedalar, né, entre ficar lendo no sofá e lendo, pedalando, melhor pedalando, mesmo devagarzinho. Bom, eu espero que você esteja gostando do nosso bate-papo. Ainda tem mais. Só para te lembrar, se você está nos vendo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seus comentários e prestigia a Juliana Rosa curtindo esse vídeo. Se está nos ouvindo pelo Spotify, siga nosso podcast. Agora me conta, como é a rotina quando você vai para o estúdio? Você fala estúdio? Hoje eu tenho que ir para o estúdio. É isso mesmo, né? Como é que são os seus horários, os procedimentos antes, depois de gravar? Tem algum ritualzinho ali? Como é que é? Eu saio de casa normalmente umas 2h30, porque eu entro a partir do jornal das 4 da tarde. Então, tem que fazer a maquiagem por volta de 3 horas, até umas 3h30. E aí, botar a roupa. Normalmente tem uma equipe de figurino que escolhe as blusas e tal. A parte de baixo já tem algumas, porque a parte de baixo nem sempre fica boa, né? Então, calça, normalmente eu tenho já umas peças que eu já deixo lá na TV, algumas saias, mas elas produzem. Saia, né, normalmente dá mais certo, e vestido, né? Mas a gente tem essa vantagem, né, de ter uma equipe maravilhosa que ensina a gente a paleta de cores, né? Tipo, tem que combinar, né? Porque eu sou muito tradicional, assim. Então, porque agora eu estou me achando uma moderna, porque agora eu misturo azul com uma calça rosa, que vocês não estão vendo, que está na paleta de cores, e é uma coisa mais jovem, né? Moderna. E o que eu estou sentindo, Glaucia, não sei se você está sentindo isso, as pessoas estão precisando muito de cor, né? As pessoas estão usando, né, mais cores. Eu tenho percebido nas linguagens das empresas, nas linguagens pessoais, muita cor, as pessoas usando muita cor forte, sabe? Saindo daquela coisa do cinza, né? Do preto. É uma linguagem, né? Claro, né? E as pessoas estão usando mais, né? Não, e é isso, acho que é para tentar se salvar mesmo do momento, né? Então a cor te alegra, tudo tem sentido, né? Não, eu tenho notado também, né? Bem observado. Então, eu tenho até evitado usar preto, por exemplo, eu tenho gostado. Outro dia eu estava no ar, tava com uma blusa rosa e uma saia amarela. Eu falei, nossa, nunca usaria essa combinação. Mas achei ótimo. Então, assim, parece detalhe, mas é também uma linguagem, né? Uma linguagem de comunicação, né? Como você se veste, né? Não, sem dúvida, fala muito sobre você. E eu já te contei essa história, né? Porque faz muito sentido falar de economia com empresários, né, nos eventos que a gente faz. Mas eu já tinha te comentado isso. Quando eu vi os economistas, eu falava, mas esse tem uma cara carrancuda, esse aqui só vai dar má notícia, meu evento vai pro buraco desse jeito, não. E aí a gente se achou, e eu falei, pronto, era isso que eu queria, uma mensagem leve, que no final tenha esse sorriso que você tem, um otimismo, né. Mas falando de um assunto, sério, óbvio, mas indo para esse caminho fica bem mais light, fica mais divertido. Tinha um dia que a gente estava dando risada, eu e o Beto, na cama, vendo você no jornal. E eu não sei o que acontecia nesse seu celular. Tinha alguma coisa acontecendo nesse seu celular que você não se controlava e ficava de rabo de olho no celular e a gente, olha, Juliana, o que está acontecendo? Agora conta pra gente, quando você fica de rabo de olho nesse celular, é porque você está mandando o filho estudar para a prova, é porque você está esperando uma informação quente ali para você falar ali na hora de uma fonte sua, ou você está relembrando o texto mesmo, deu aquele branco, o que é que você faz nesse celular? Glaucia, normalmente eu olho o celular ou para relembrar mesmo
porque como na minha área tem muitos dados, né? Então tem essa preocupação de, às vezes, olhar só para confirmar ou para relembrar realmente, né? Se é 2, se é 3, porque, enfim, não posso errar o número. Eu até estou sempre com o celular na mão, um papel, vejo que algumas pessoas não ficam, mas é porque são áreas de coberturas diferentes, né? Na política, normalmente você conta uma história, né? Ali uma fofoca, né? Um bastidor, sempre a política enfim, não desmerecendo, mas eu acho mais fácil até no sentido de contar, porque você acabou de ouvir, né, o senador tal te contou uma história e você vai, não que a apuração seja mais fácil, porque você tem que também, quando eu cubro mais política, né, política econômica, eu tenho um trabalho maior, porque a política tem também uma apuração que te exige você ouvir muita gente, né, porque a política tem também o interesse de quem está te contando, te contar da forma que interessa, né, para quem quem quer aprovar o projeto tal, por exemplo. Então, assim, não é uma cobertura tão fácil quanto econômica, assim, de apuração. Mas acho mais fácil contar até guardar, né? Porque é uma história, né? Para a economia, te exige você estudar muito, que é mais técnico, né? Então, você vai ler um relatório do Banco Central e aí você vai perguntar para os especialistas naquelas áreas, essa apuração é mais longa, é mais técnica, né? E aí, na hora de você relatar aquilo, te exige uma organização mental maior, eu acho, né? Porque você vai ter que fazer as conexões técnicas de modo a não esquecer aquilo que é importante tecnicamente, mas que seja saboroso, né? Então, às vezes eu organizo também ali no celular ou no iPad, como é que eu vou contar aquela história, assim, em tópicos, né? Primeiro eu vou contar sobre isso aqui, que é uma dor da pessoa, para depois entrar nessa. Então, às vezes eu fico olhando para. Porque como a gente fala muito ao vivo, eu tento organizar, às vezes nem dá para organizar, dependendo da velocidade, mas no Jornal das 10, por exemplo, normalmente dá tempo. Então eu escrevo mais ou menos a ordem de como eu vou contar aquela história, tem os dados que às vezes, né, é importante eu olhar, e tem a apuração também, porque o Jornal das 10, principalmente, tem muito foco na política. Então, é uma apuração econômica / política, né? Dos projetos que estão sendo discutidos no Congresso naquele momento. Então, eu estou contando sobre o que está sendo discutido, o que tem mais chances de aprovar, como é que aquilo vai interferir na vida das empresas, na vida das pessoas, e estou esperando uma resposta aqui de um deputado que está na comissão e, né, acontece muito isso. Então, às vezes eu fico, né, olhando porque eu quero uma informação ali exclusiva que vai dar um peso maior, ali, um calor, né, daquele acontecimento. A gente olha o tempo todo, né, por vários motivos, mas filho não. Ele já sabe, o Gabriel, tem que se virar, assim. Eles me mandam às vezes, posso ligar? Não estou no estúdio. É urgente, está morrendo, então se vira. Não perco o foco, né? Agora, falando em números, como é ter mais de 23 mil seguidores no Instagram? É um sucesso. Muitos deles ilustres, eu só consigo ver os que eu sigo também, né? Então aparece para mim Andréa Sadi, Ricardo Amorim, a Maria Luísa Trajano, e tem lá mais de 1.500 publicações. Quando é que você começou nesse Instagram? E que tipo de conteúdo você compartilha lá? Com que periodicidade? Rede social é trabalho para mim, então acho muito importante. No Twitter, por exemplo, tem há mais tempo, tem mais de 100 mil seguidores lá, e o Twitter é notícia, né? É rapidez, tem que estar ligado no que está acontecendo agora. Não adianta você colocar um negócio à noite, que aconteceu de manhã, enfim, só se for alguma coisa que desdobrou, né? Que você fez uma entrevista especial ou um estudo exclusivo, mas o Twitter é aquela coisa rápida e te ajuda muito, porque tem muita coisa que está acontecendo, às vezes está tendo ao vivo uma transmissão, o ministro está falando, e aí eu estou falando, o ministro está falando isso, vai divulgar um plano, né, do FGTS, sei lá, eu quero saber isso, a pessoa já na hora fala. Isso é maravilhoso pra gente, porque a gente faz a notícia junto com todo mundo, e isso é muito legal, porque começam a aparecer várias perguntas similares, pertinentes, e aquilo faz a gente também se aproximar, né, do público, porque muitas vezes também numa cobertura você acaba podendo ficar viciado, né, por isso que eu falei pra você que eu gosto muito de ir pra rua, porque eu preciso falar com as pessoas, né? Porque senão você fica muito no estúdio.
legal você estar no estúdio, você produzir uma coisa, né, ali, uma entrevista especial e tal, mas para você estar fresco, né, eu gosto de fazer evento, eu gosto de estar na feira, de estar na indústria, de estar no comércio, né, de ir em loco, né, ver como é que as coisas funcionam, porque aquilo vai me dar outra percepção. Eu ouvi muita gente, né, eu ouço muita gente o tempo todo. Então, nunca acaba a apuração. Então, eu estou na rua, estou dentro, estou fora, né? Estou hoje online. Então, eu estou o tempo todo falando. Eu nunca tenho um tempo livre, assim, muito raro. Assim. Tipo, tenho um tempo livre para ficar olhando aqui para o céu. Não tenho, assim. Se eu estou olhando para o céu, eu estou cansada, com a máscara. Cansa, né? Aquela máscara o dia inteiro. Aí tira às vezes e tal, mas aí eu já estou, tipo, refletindo alguma coisa que eu, tipo, já estou pensando num projeto paralelo, sabe? Aliás, eu estou cheia de projetos paralelos que têm a ver com a economia, mas que no dia a dia não dá para fazer, né? E já estou, depois a gente pode conversar, assim, tem várias ideias muito legais. Sim, eu separei um espaço aqui para você contar o que você anda fazendo aí. Não, e aí, então, aproveitando que você falou justamente que você gosta de falar com as pessoas, então é bebida fonte, né? Você tem prazer nisso também, isso é bem bacana. Agora, conta pra gente a sua entrevista ou saia justa mais difícil. Manifestação, talvez, aquelas manifestações, né, do impeachment, né, da Dilma, essa época foi bem difícil, foi bem, era bem difícil. Eu ia, assim, tem um risco, claro, mas, e de novo, Cláudia, acho que a gente volta um pouco, assim, não é a Juliana Rosa, pessoa física, né, eu tô cumprindo um papel, a pessoa pode me xingar à vontade, assim, na rua, que eu nunca vou responder, não respondo mesmo. Porque eu acho que a pessoa tem o direito ali de se manifestar, claro que ela não vai me agredir ali fisicamente, mas eu procuro não responder mesmo, porque acho que primeiro se a pessoa quer conversar é uma coisa, ela está disposta a ter um diálogo, aí eu estou disposta, claro, né, a conversar. Mas quando é uma agressão gratuita, a pessoa não quer conversar, ela quer só te agredir, então acho que não, você não tem que reagir. Então já aconteceram algumas situações nessa época de manifestação, as pessoas virem atrás xingando, né, a equipe, eu continuar andando, e eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, emocional também, porque a gente está ali representando a empresa também, né, não posso, ali não sou eu, né, não vou xingar a pessoa e tal, né, então acho que isso é uma coisa que eu consigo separar muito bem, assim, o que é a pessoa física, né, o que é a pessoa jurídica no sentido profissional ali. Acho que a gente que está no vídeo, né, tem esses momentos difíceis de saber também, quando ligou a câmera também, o que, de novo, aí eu falo essa coisa do jornalismo celebridade, Glaucia, eu acho que os momentos difíceis é quando você quer falar o que você pensa, né, os absurdos, né, tem vários momentos que você está ali, né, com raiva, né, pessoal, mas o papel ali de você trazer dados, né, trazer informações, eu não acredito em o jornalista não ter nenhum viés, porque a partir do momento que você vai contar uma história, você já escolhe, né, um ponto de vista. Também não tenho essa ilusão, sabe, de imparcialidade, né? Eu acho que a gente tem que ter uma ética, uma responsabilidade nesses momentos onde você talvez seja colocado em situações como essa, né? Eu acho que são os momentos difíceis onde você precisa lembrar qual é o seu papel e o que você precisa levar ali enquanto discussão, né, dos pontos de vista, de dados, né, então eu tenho essa questão muito forte para mim, assim, de economia, né, trazer as informações, né, trazer os dados, trazer as estatísticas para poder embasar aquilo que eu estou levando como um recorte do meu ponto de vista, tenho o meu ponto de vista, mas assim, embasar aquilo, sabe, acho que é sempre um desafio grande, né. E ao vivo, né, acho que é sempre difícil, Glaucia, assim. Gente, nem me fala, eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, eu fiz uma entrevista anterior que até eu te mandei com o tio Marco Antônio, e ele também tem esse desafio da gestão do tempo, então você tem que preencher o tempo, ele tem lá, são tantos segundos, minutos, não sei o quê, e aí você tem que preencher o tempo corretamente, passar a informação de forma clara, não pode dar branco, né? E é incrível como vocês nunca dá a gente nem percebe se alguma coisa faltou ali, se não saiu o que você tinha preparado, a gente não percebe, tá ótimo, mas é um desafio enorme aquilo, né? E é muito treino, experiência, né, Ju?
Eu acho que a gente aprende a lidar com o erro, faz parte do normal da vida, né? Eu acho que serve como treinamento para a vida. Que é engraçado, que volta e meia você se prepara e ao vivo às vezes sai outra coisa ou você muda a ordem, né? Enfim, não foi exatamente como você se preparou, você esqueceu uma coisa que você às vezes achava que era muito importante, você fica, né, se cobrando. E a Fono, lá na Globo, né, que treina a gente para poder organizar, né, o pensamento, né, organizar a fala e tal, ela sempre fala, mas a pessoa que está ali assistindo vocês, ela não sabe o que vocês organizaram, né? Então, assim, o que ficou ok para elas, né? Tem isso, né, da gente se cobrar demais, né? Mas é isso, a gente, nesse momento que está todo mundo, né, de home office, com uma distância das outras pessoas, que é o seu cliente, falando aqui do nosso público, né? Então já não estou mais ali cara a cara com o meu cliente, muitas indústrias, né? A gente tá todo mundo mesmo em home office e você tem que lidar com essa comunicação diferente, que é só por vídeo ou por voz, né? Ou eu faço um telefonema ou eu faço um vídeo. Essa é a minha vida, não estou pessoalmente mais com ninguém. E aí as pessoas muito travadas, gente, vamos fazer outras coisas, né? A gente começou esse programa por conta dessa situação. A gente tem que preparar conteúdo, tem que estar presente na vida da nossa comunidade e vamos lá, vamos dar cara e a gente se comunica com as ferramentinhas que a gente tem, né? Então, claro, nem todo mundo é Juliana Rosa aqui, né? Mas a gente tem que se arriscar, né? Então, esse é o protagonismo. E fala, olha, agora a gente está nessa situação e você precisa se arriscar e tudo bem se não ficar 100%, se tiver alguma falha, mas o importante é a gente ir treinando e melhorando a nossa comunicação. Isso vai ter um lucro muito grande, né, no futuro, eu sempre falo. E você sabe que eu sempre fui muito ansiosa, assim, né, de deixar tudo exatamente como eu planejei, né, aquela coisa de dar tudo certo, né, mas o que é dar certo, né? Então, assim, dar certo é o que é possível, né? E eu acho que esse jornalismo 24 horas também, tipo, não ficou, tipo, excelente agora, a gente melhora no próximo, né? É uma construção. E a vida é uma construção, né? Não tem uma coisa pronta, você não vai, de repente, chegar no Olimpo, né? Não tem isso. Você vai construindo, você erra no caminho, aí você pede desculpa e você... Eu acho que o que também fez a gente se aproximar, Glaucia, aí puxando seu saco também, como você puxou o meu, é porque eu acho que a gente tem essa verdade, né, de falar o que a gente sente e tudo bem, né, eu acho que isso vale tanto agora, principalmente no pós-pandemia, né, as pessoas querem isso, as pessoas querem verdade, as pessoas querem vida, né, e vida é feita de altos e baixos, né, de erros e acertos. Eu me lembro agora que você falou de um momento jornalístico, uma coisa não foi de economia que eu vivi, que me marcou, foi eu cobri muito enterro, não sei porque o pessoal até brincava que era meu plantão, às vezes volta e alguém morria. O pessoal falava que eu ia pro plantão com o cajado da morte. No início da Globo News, engraçado, mas é verdade. Daí faleceu uma das pessoas do meu plantão foi o Dorival Caymmi. Cheguei no cemitério para cobrir, né, a morte, e estava tendo o velório. A família, claro, né, normalmente não quer falar, é um momento difícil de cobrir, né, porque parece que está sendo invasivo, né, ali, né, família mal, né, todo mundo ali e tal. E aí eu me lembro que aconteceu uma coisa que marcou a minha vida, que tem a ver com isso que a gente está falando sobre verdade, que eu acho que mais do que nunca as empresas, né, estão caminhando para isso, né, que o consumidor quer comprar de você a sua verdade, né, os seus valores, né, a sua história, né, mais do que o seu produto, né. E, né, quem é você, né, qual é o seu papel no mundo, né, diante aos seus fornecedores, né, aos seus colaboradores. Então, acho que isso é uma riqueza muito grande, né, que cada vez mais está ganhando importância, né, na nossa vida e nos nossos negócios, né, na nossa profissão. E eu me lembro que chegou o Dori Caymmi, que é o filho mais velho do Dorival Caymmi, ele morava, acho que mora ainda nos Estados Unidos, e aí ele chegou aqui, jornalistas foram, o senhor pode dar uma declaração e tal, não quero falar hoje, não vou falar, não quero dar entrevista, tá bom. Aí todo mundo saiu e tal, a Nana Caymmi, acho que já tinha falado, e talvez algum outro neto que eu me lembro, e aí eu estava lá fora, uma hora assim e tal, descansando, sentada na escadaria, assim, acho que era na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o velório antes do enterro, e aí o Dori estava ali fora e tal, sozinho.
eu estava olhando para ele, tá aquela coisa de jornalista, né? Olhando tudo que a pessoa faz, né? Porque tudo a gente acha interessante, né? O jeito que ela pega o cigarro, o jeito que tudo é notícia, né? Que tudo é muito bacana de você observar como chegou, como se comportou. Isso já é uma informação, né? E aí eu fiquei olhando para ele, como todo jornalista indiscreto, e aí ele começou a olhar para mim, tipo, caraca, tipo, tô incomodando, óbvio, né? Tipo, toda hora eu tô olhando. Aí ele sorriu para mim. Aí ele falou assim para mim, se eu te desse uma entrevista, o que você me perguntaria? Ele falou assim, aí eu olhei assim e falei, putz, eu te perguntaria o que o Dorival Caymmi diria nesse momento para os personagens que ele criou. O que diria Dorival Caymmi nesse momento aos pescadores, às marinas? Quem que é o povo brasileiro, né? Ele começou a chorar e falou assim, vamos gravar. E eu fiz uma entrevista explosiva com ele ao vivo, em prantos, tipo, ainda falava, não me filma. Eu fico arrepiada. É isso, sabe, Glaucia? É a verdade, é o que você acredita. Tipo, caramba, eu quero falar sobre Dorival Caymmi, não porque eu quero causar, né, porque eu quero ser famosa, é porque eu acredito que aquela obra, né, é importante para os brasileiros, né, para o Dori falar sobre a importância que o pai dele tem para a riqueza, né, da nossa, sabe, da nossa autoestima, né, dos nossos valores. E nesse pós-pandemia, eu quero cada vez mais falar sobre isso, sabe, sobre as nossas riquezas, riqueza além do dinheiro, né, que é o que sustenta a gente, é o que faz a gente sair da cama, levantar, né, e dar a cara a tapa e vamos que vamos. E é isso que eu acho que garante o sucesso. É isso, é o aprendizado, é o caminho, né, Glaucia? Enfim, eu sou dessas, eu já choro daqui a pouco. Não, segura. A gente vai falar de economia, você já vai ficar mais nervosa. Já vou ficar estressada. Não tá indo tão bem assim. Não, mas que história linda, né? Quer dizer, você estava completamente inspirada. Eu acredito muito nisso. Quando você tem uma energia boa, positiva, né? Você vai sendo abençoado pela sua jornada e você vai conhecendo pessoas, encontrando situações que te beneficiam, que te inspiram, e você vai fazendo cada vez mais coisas melhores e mais importantes, né? Então, você estava inspiradíssima, linda história. Ô, Ju, então vamos começar a parte estressante aqui. Me fala uma coisa, tá todo mundo mais discordando do que concordando com essa reforma tributária, menina, é uma discussão tremenda. E aí, muito se fala também da reforma administrativa, né? E agora a gente está vendo aí o Arthur Lira falando em protagonismo, né? Ele está ali tomando uma posição na Câmara, fazendo seus movimentos. Então me conta, o que está se dizendo aí sobre reforma tributária e administrativa nos bastidores? Você acha que o governo vai ficar insistindo aí numa proposta que não é a ideal para o país? Ô, Glaucia, é um assunto que a gente sabe que é muito difícil historicamente, né? Reforma, né? Mexe com muitos interesses. O que está acontecendo nesse momento é que a gente tem a Câmara disputando o protagonismo com o Senado, porque, primeiro, antes de mais nada, você tem um interesse político de um lado, tem os holofotes ali para a CPI, né? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é rival ali político do Renan Calheiros, né? Em Alagoas. Então, tem o interesse político, primeiro, de rivalizar ali em termos de protagonismo mesmo, né? De agendas, né? De ser um espaço de aparecer, né? Politicamente. Por outro lado, também, o presidente da Câmara quer gerar uma pauta positiva no momento em que o governo está sendo desgastado, né? Está sendo enfraquecido ali politicamente dentro de um ambiente de muito desgaste mesmo, né, por conta da situação em que a gente vive. Então, ele está tentando fazer algo possível, que é insuficiente, obviamente. A gente fala de reforma tributária, tem que fazer uma reforma tributária ampla, né? Não adianta fazer um pedacinho. Claro que se fizer um pedacinho, já é alguma coisa, né? Melhor que nada, mas até o pedacinho a gente sabe que é difícil construir, né? Não é um consenso fácil, porque se você imaginar uma reforma fatiada, primeiro que a gente não sabe exatamente qual é a prioridade desse fatiamento, porque quem
realmente precisa estar à frente desse movimento é o governo federal. E não é muito clara essa agenda, né? É a agenda do imposto digital, que é CPMF, mas não é CPMF, é o Refis, é o imposto federal, PIS/COFINS. Se for juntar os dois para o setor de serviços, por exemplo, aumenta, né? A alíquota única, né? Mas ok, agora estão negociando, a gente então diminui para serviço, mas tem que aumentar para a indústria, né? Enfim, alguém ganha, alguém perde sempre, não é uma solução fácil, né? Então, no final das contas, o que eu sinto é que é muito difícil esse assunto, não consigo enxergar e também não sinto isso dentro das análises que eu tenho ouvido, né, de grandes bancos, grandes consultorias, um espaço de calendário mesmo, né? A gente já está quase, daqui a pouco, entrando com um foco só eleitoral. Então, não consigo perceber aí muito espaço. Talvez na Câmara possa caminhar alguma coisa, algum acordo, né? Mas quando chegar no Senado, difícil imaginar naquele ambiente de CPI, né, tão tumultuado, que alguma coisa ande ali naquela casa, né? Então, não sinto muito espaço, sabe? Eu acho que é um assunto difícil mesmo, né? E não está completamente amadurecido, como você falou, né? É mais difícil do que a reforma da Previdência, né? Que são muito mais atores envolvidos, né? Você precisa fazer compensações, né, aos estados, aos setores. Então, não é uma conta fácil de chegar. Então, é uma construção. Eu não vejo essa construção madura ainda para poder aprovar. E na administrativa, o principal efeito da reforma administrativa é mais de... O que os especialistas falam é que é mais de ser uma máquina pública que tenha um funcionamento melhor, né? Seja mais bem gerida do que economia. Vai ter economia, mas o principal é a questão da gestão do dinheiro público. Mas no curto prazo também, a preocupação é que com o governo enfraquecido já tem uma pressão grande de sempre os mesmos grupos muito bem organizados que começam a pressionar para manter as vantagens e, pior, fazer com que vantagens acabem no curto prazo virando lei. Então, você acaba gastando mais no curto prazo, prometendo no longo prazo, daqui a 5 anos, né, que quando se começaria a mudar regras para os novos servidores, a ter algum retorno para a sociedade. Então, primeiro vai ter o ônus, depois o bônus, né, como sempre na política, né, sem a garantia de que o bônus vai chegar, quem muda governo. Não, concordo com a imaturidade do projeto e o momento. Parece que está tudo desencaixado e não está com cara de que sai agora. Vai a gente esperar mais um pouquinho, né, Ju? Não é, a gente já esperou tanto, né? Vamos falar um pouco do digital aqui. A gente conversou, a gente teve um evento super bacana de varejo falando de digital e você conduziu um painel com o Paulo Frossard da Mastercard, que foi incrível, trouxe informações ali pra gente. Agora, eu tô achando esse Banco Central, menina, moderno demais, tá incrível. Então, esse ano a gente chegou o Pix e agora vem um Pix saque, né, para você sacar dinheiro, um Pix troco e aí tem uma mudança super importante quanto aos recebíveis via cartão de crédito para lojista, que ele vai poder escolher aí com quem negociar suas antecipações. Então, tá bacaníssima, né? O que você tá achando desse movimento lá no Banco Central, Ju? Eu, em 20 anos de cobertura econômica, Glaucia, eu nunca vi nada parecido com o que a gente está vivendo hoje. É realmente impressionante a revolução dos meios de pagamento, né, das fintechs. Então, para o consumidor, né, seja o empresário, seja o consumidor ali que vai consumir, né, o produto final, eu acho tudo maravilhoso, assim, espero que dê certo, acho que vai dar, porque a gente tem uma concorrência acontecendo, a gente tem uma facilidade, a gente tem uma agilidade. Então, no evento da G2, a gente estava conversando que não existe mais essa coisa de vou fazer uma transferência e esperar 24 horas. Em 24 horas, tipo, o mundo mudou, né?
você vai no banheiro e volta, tipo, a política, sabe, mudou completamente o cenário, né? É tudo muito rápido, né? Essa geração é muito rápida, né? Então, é tudo instantâneo, as pessoas não têm tempo a perder, as redes sociais, então os meios de pagamento estão acompanhando esse momento com custos menores, que eu acho que é a grande questão, né? Nossa, o Brasil é um país muito caro, né? É um país, como a gente estava falando de reforma tributária, complexo, é um manicômio tributário, tem uma série de gargalos educacionais, né? De produtividade, de segurança, então é tudo caro, a gente precisa pagar tudo por fora, então é tudo caríssimo, tudo desestimula o consumo, né, desestimula o empreendedorismo. Então acho que a gente está vivendo realmente um momento único, a gente poder ter uma revolução digital a nosso favor. A gente tem ferramentas gratuitas, né? Aqui a gente tem, você falou do Instagram, né? Hoje as pessoas fazem curso gratuito pelo Instagram. Então, se você pensar, poxa, é muito para a gente uma vantagem gigantesca, você não tem que pagar, né, um provedor, você não tem que... Hoje a gente está em uma redução de custos gigantesca no dia a dia. E os meios de pagamento, imagina, sábado, eu achei incrível quando eu vi o Pix pela primeira vez, o que eu decorei foi, caramba, sábado, meia-noite, sei lá, tô na balada, né, a jovem, né, que eu ia falar night, né? Que carioca fala night, né? Que eu sou carioca em São Paulo. Outro dia eu falei na night, alguém falou night, balada. Balada. Ih, caramba, esqueci o cartão de crédito, sei lá, aí não tem dinheiro. Aí posso ligar para alguém me salvar, né? Para um amigo. Ai, dá R$100 na minha conta em 2 segundos, né? 2 segundos. Porque eles falam que é de 2 segundos a 10 segundos o Pix. Mas é muito, muito imediato. O dinheiro já está na sua conta às 2 da manhã. Né? Isso é incrível. Eu falei, nossa, eu faço uma transferência e daqui a 1, 2 chegou na minha conta, o dinheiro da sua conta na minha. E numa emergência também, né? Minha sogra passando mal, sei lá, precisando comprar um remédio e aí, compra para alguém comprar, vou te passar o dinheiro agora, ela está na farmácia e já comprou o remédio, né? Então, assim, isso é uma revolução, né, na nossa vida. Imagina a facilidade. Só pensei no exemplo da balada jovem, mas pensei no exemplo do remédio, porque minha sogra, né, é muito idosa e está com um problema de saúde também, achei incrível. Então, imediatamente pensei em vários exemplos práticos e revolucionários, né, o quanto que essa rapidez, né, Gláucia, de custo e de facilidade. Acho que é uma coisa que é, tipo, incrível, né, e a gente cada vez mais vai ter mais e mais opções. O Pix é só uma das opções que vão surgir, né? Pronto, a gente achou aqui uma história menos estressante, ao contrário, que nos empolgasse aqui, porque realmente incentiva consumo, dá ali um up na economia, né? E esse tipo de novidade é fantástico, tá lindo de ver, tô feliz aqui, pelo menos essa notícia tá ótima pra gente. Agora, você compra uma pipoca, eu acho demais, assim, tipo, você vai no pipoqueiro, né? Isso eu achei demais também, quando comecei a ver na rua, o pipoqueiro tem um QR Code, né? Quanto que é a pipoca? Aí você vai com o seu celular, pum, pagou o pipoqueiro. Né? Gente, eu falei, caramba, isso parece Jetsons, né? Funciona, eu achei demais. E esse pipoqueiro tá muito moderno, menina, porque muito, ele já né? adotou a solução muito rápido, né? E tem gente ainda que fica ali com aquela dificuldade, quem me ensina, né? Mas você vê, a gente se vira rapidinho. Pessoa brasileira é isso, né? É isso. Ô, Ju, agora pra gente fechar. Bom, dava pra gente fazer aqui umas 15 horas direto. Dava, né? Eu falo horrores, você pouco também. Imagina, né? 2 aqui falando, mas é porque tem muita história bacana pra contar. Só que encerra, então, este. Depois a gente faz mais uma série de 20 programas, né? Combinado. Tá? Só pra gente encerrar esse, então, quais são seus planos pra esse ano? Ou para o futuro, e uma última mensagem aí para os nossos empresários e gestores brasileiros, aquela bem, tenta ser, né, bota uma positividade aí, Ju. Não, eu sou positiva mesmo, Gláucia, eu até ouço muito isso, né, às vezes até fico achando que as pessoas podem imaginar que eu estou vivendo, às vezes, em outro planeta, as pessoas não estão vendo, né, mas assim, eu tenho essa visão que é sonhadora com o pé no chão, primeiro, em relação a você descobrir o que você faz bem, o que você acredita, o que faz teu olho brilhar, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo antes de mais nada. Não adianta você vender um parafuso
se você tem todas as técnicas, mas você não acredita naquilo, sabe? Aquilo não vai dar certo. Eu já tomei decisões na minha vida profissionais que poderiam ter sido melhores financeiramente no momento, mas que não acreditava naquilo. Então, acho que não daria certo, né? Porque se eu vou falar de alguma coisa que eu não acredito, então eu sei que vai dar errado, porque as pessoas vão saber. Eu sou muito transparente também. E acho que eu não conseguiria disfarçar, né? Tipo, olha, compra esse parafuso que é ótimo. Tipo, as pessoas vão ver que eu tô mentindo, né? Não é verdadeiro. Acho que as pessoas veem, né, quando aquilo é verdade. Então, assim, os meus planos são muito no sentido de avançar primeiro nessas questões de valores, assim, educacionais, assim, cada vez mais os meus projetos estão avançando muito nessa área de expandir essa discussão de o que eu chamo de riqueza além do dinheiro. Eu já fiz uma série disso na Globo News, que foi trazer mudanças que de fato provocaram mudanças significativas no sentido de serem permanentes na vida de pessoas, de comunidades, né? De oportunidades. Claro, quem tem fome tem pressa, né? Como já dizia, né, o nosso Betinho, mas mais do que a emergência que a gente vive hoje, que obviamente é necessária, né? De novo, né, você tem que apagar o fogo, né, nesse momento, mas depois para pensar em discussões onde a gente possa realmente ampliar esse debate de como que a gente quer crescer, né? A gente não quer só um PIB maior, mas como que a gente vai fazer esse bolo, né, ser melhor dividido, como é que a gente vai crescer produzindo riquezas ambientais e sustentáveis. Eu acho que cada vez mais esse debate ganha força, então os meus projetos estão caminhando para esses debates voltados para uma riqueza ampliada, e acho que está muito conectado ao que as pessoas, né, estão com esse desejo, né, de conversarem mais sobre qual é a riqueza que você está gerando, como vocês na G2, né, que se engajaram nos projetos do G10 das favelas, né, que é um projeto que é de empreendedorismo social, que nesse momento as famílias estão passando fome, mas que o centro do trabalho vai além da distribuição de cestas, mas de oportunidades reais, né, de desenvolvimento, de crescimento, de empreender, de dar oportunidade educacional. Então, tem muito a ver com essa conexão que a gente fez juntas também, né? E mensagem final, acho que tem uma frase que eu acho que até, não sei se foi nesse evento, acho que algum que me marcou muito nesse momento aí de dificuldade. Eu penso sempre nos piores momentos, que tem dias que a gente sente que está mais difícil, né? É lembrar que quando o avião, antes de decolar, né, ele decola com vento contra, né? Eu acho que nesses momentos de vento contra, sem querer romantizar as dificuldades, o crescimento de pobreza, né, todos esses indicadores, né, trágicos que eu tenho infelizmente trazido, ao mesmo tempo acho que a gente que consegue ter a oportunidade, né, de não estar vivendo essa discussão de faltar o básico, obviamente, né, a gente poder olhar com esse vento contra, a gente ajustar a vela também, né, do mar, né, ali do nosso navio, para poder aproveitar aquele vento que pode ser contra, mas pode ser a favor também, né. Acho que a gente pensar um pouco nessas metáforas, né, naturais, que eu acho que me faz pensar muito, assim, putz, vai dar tudo errado, né, agora que mudou tudo. Não, assim, ter esse olhar mais positivo. Bom, o cenário agora é outro, né, eu vou precisar ajustar as velas, eu vou precisar pensar que com o vento contra eu posso sim decolar, né? Então acho que fica essa mensagem, assim, de novo eu ter essa preocupação de não parecer sonhadora, né, e longe da realidade, mas sonhar com os pés no chão, né? Lembrar, assim, o que a gente pode fazer, o que é possível fazer hoje dentro desse cenário, né? A gente não quer voltar ao que era, a gente quer fazer uma coisa melhor e olhar com quanto oportunidade da gente, por exemplo, conhecer pessoas incríveis, né, como vocês conheceram o pessoal do G10. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer e estudar pessoas que talvez eu não tivesse encontrado nesse momento de dificuldade, né, e querer fazer outras coisas, fazer diferente, repensar a cobertura econômica, né, que vem de uma ciência social, né, que se afastou, né, desses valores mais humanos.
Então, acho que cada um pensar dentro da sua própria vida, do seu próprio negócio, como que a gente pode aproveitar o vento contra para decolar. Enfim, espero ter contribuído um pouquinho com essa conversa aí com você. Muito e sempre. Ju, foi um prazer, como sempre. Foi uma delícia o nosso bate-papo aqui. Super obrigada pelo seu tempo, mega concorrido, mas com certeza vai ser muito legal compartilhar todo esse conteúdo aqui com o nosso público. Foi muito, muito bacana. Obrigada mesmo, viu, Ju? Obrigada, Glaucia. É um prazer falar com você mesmo. Você, o Beto, já me sinto em casa de novo, como a gente já falou, porque é isso, a gente tem valores muito próximos. Acho que essa mensagem dos valores é a mais importante para a gente deixar nesse papo de hoje. Nos próximos, vou pensar em outras mensagens. Claro. Tá combinadíssimo. Ficou lindo. Ju, obrigada. Um dia beijo. Ótimo para você. Semana excelente. E até o próximo que a gente marca, tá bom? Combinado. Um beijo. Conte comigo sempre. Obrigada, Ju.